Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta esta sessão e informo que estamos transmitindo esta reunião ordinária ao vivo pelo site oficial desta casa. Dando prosseguimento, peço ao primeiro secretário que realize a leitura da ata da última sessão extraordinária. Ata da primeira reunião extraordinária realizada aos 6 dias do mês de novembro de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal, Avenida Presidente Getúlio Vargas, nessa cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão extraordinária de 2019 e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, não contendo documentos no expediente, passou-se diretamente para a ordem do dia, ressaltando que a mesma tinha como exclusiva finalidade a discussão e votação do projeto de lei 1758, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por transposição de dotação orçamentária e contém outras providências. Na terceira discussão, efetuou-se a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes, seguindo para discussão entre os nobres edis. Porém, sem manifestação, o presidente passou logo para a votação, onde o projeto foi aprovado por unanimidade. E não havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Ata da segunda reunião extraordinária, realizada aos 6 dias do mês de novembro de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal, Avenida Presidente Getúlio Vargas, nessa cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora designada verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a segunda sessão extraordinária de 2019, a qual tinha como exclusiva finalidade a discussão e votação do projeto de lei 1759, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Na terceira discussão, efetuou-se a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes, seguindo para a discussão entre os nobres edis. Porém, sem manifestação, o senhor presidente passou a votação, onde o projeto foi aprovado por unanimidade. E como não havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achado, conforme vai assinado pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada.
Passamos agora para o expediente. Iniciaremos com a indicação sobre o número 33 de 2019. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Cruz Machado, 11 de novembro de 2019. Indicação 33 de 2019. Senhor presidente, o vereador, infracinando no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que se encaminhe a presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, com cópia ao senhor Ronaldo Chibernic, secretário de Obras, objetivando a recuperação das estradas da região, Quarta Vicinal Vitória e Linha Esperança. Justificativa. Considerando que as estradas da mencionada linha encontram-se em péssimo estado, o serviço visa melhorar as condições das vias, atendendo principalmente o transporte escolar de passageiros e o próprio produtor rural. Contamos com o apoio dos nobres colegas. Agradeço. Zeno Cajuco, vereador. Indicação sobre o número 34 de 2019. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Cruz Machado, 11 de novembro de 2019. Indicação 34 de 2019. Senhor presidente, o vereador que subscreve com amparo no regimento interno indica a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para os secretários responsáveis, para que, dentro das possibilidades, sejam tomadas as seguintes providências: reforma da quadra de areia localizada na linha Papuã. Justificativa. Considerando que o esporte e o lazer são direitos individuais e coletivo, constitucionalmente assegurados, e que cabe ao poder público proporcionar condições materiais suficientes para a efetivação dessa garantia, tal qual a necessidade de um local adequado para a prática física. A reforma desse espaço esportivo terá muito benefício à comunidade citada, contribuindo para a redução dos riscos sociais e proporcionando condições para práticas esportivas e realização de competições de forma segura e digna, contando com o apoio dos nobres pares. Agradeço. Ezequiel Unz de Camargo, segundo secretário. Ofício encaminhado a esta Casa de Leis. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Cruz Machado, 4 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Cruz Machado, venho através desse, muito respeitosamente, perante Vossa Senhoria, em atendimento ao requerimento 11 de 2019 da Câmara desta municipalidade, prestar esclarecimento quanto à solicitação de informações referente ao setor de compras e licitações. Cumpre-me informá-los de que a equipe do referido setor é formada por 6 funcionários, sendo 2 estagiários, 2 funcionários efetivos, sendo um na função de auxiliar administrativo e um na função de agente administrativo. 2 cargos comissionários: diretor municipal de serviços urbanos e diretor municipal de departamento de licitações e compras. Por fim, ressalto que os funcionários do setor encontram-se exercendo atividades
compatíveis com o cargo e função às quais prestaram concurso. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fazem necessários. Atenciosamente, Vera Maria Bartchak Krapniewski, secretária da Fazenda e Planejamento. Moção em apoio aos Correios. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Moção número 1 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cruz Machado. Os vereadores, infracinando no uso de suas atribuições legais, submetem-se à apreciação da Câmara Municipal de Cruz Machado a seguinte proposição. Requerimento de moção de apelo. Emenda. Moção de apelo pela manutenção da empresa brasileira de Correio e Telégrafos como empresa pública pela suspensão dos estudos que objetivam viabilizar sua privatização, a promoção de debate com a participação de representantes dos municípios efetuados. Requer a mesa, na forma regimental, que seja inserido em ata moção de apelo pela manutenção da empresa brasileira de Correios e Tecnologia, Correio e Telégrafos, como empresa pública, a suspensão dos estudos que objetivo viabilizar sua privatização, até que seja promovida um efetivo e qualificado debate com participação de representantes dos municípios efetuados, promovendo o conhecimento dos efeitos dessa medida em sua cidade, o envio de expediente às previdências do Senado Federal e Câmara dos Deputados, a presidência da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ao Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná. Justificativa. Os Correios estão presentes há mais de 350 anos na vida dos brasileiros. Atuam nos 5.570 municípios do país, cuja realidade econômica, culturais e social são as mais diversas, como empresa pública. Exercem importante papel na regulação do setor logístico, em especial no de distribuição de encomendas, além de garantir uma política de preços e tarifas justas e acessíveis. A empresa garante a universalização dos serviços postais na forma prevista no inciso 10º do artigo 21 da Constituição Federal. Artigo 21. Compete à União manter os serviços postais e o Correio Aéreo Nacional. Sua privatização representa o risco concreto do fechamento das agências em 5.246 municípios. Todo o país, especialmente os menores, cuja população mais dela depende para receber remédios, hemoderivados e livros didáticos, emissão de CPF e outros serviços não atrativos para a iniciativa privada. A privatização dos serviços postais é uma exceção que ocorre em apenas 8 das 192 nações existentes, em 2 delas após a constatação de seus efeitos negativos. Eles voltaram para a gestão do Estado.
Nas nações em que ocorre a privatização, foi seguida de aumento significativo de preços, redução da prestação de serviços e queda acentuada de qualidade. Em economias modernas e competitivas, as empresas públicas como os Correios são instrumentos eficazes de regularização de mercadorias, assegurando seu saudável funcionamento e coibindo práticas atentatórias contra atividades econômicas, como formação de cartéis e combinações de preços. No Brasil, os Correios atuam no segmento de encomendas, concorrendo com milhares de operadoras logísticas de todos os portes e tamanhos, constituindo em muito caso um parceiro fundamental destas empresas, que não dispõe de estrutura abrangente como a sua, fomentando atividades de logística e contribuindo para a sua modernização. O monopólio postal abrange apenas o segmento de cartas de reduzido interesse para a iniciativa privada, mas de sua importância para a integração de localidades. Essa restrição é uma exceção, visto que, na maioria dos países do mundo afora, o monopólio postal é pleno. Em seus últimos balanços, os Correios se mostraram uma empresa rentável, cujos resultados positivos nos anos de 2017 e 2018 foram de 667 e 161 milhões, respectivamente, resultados significativos considerados a retirada excessiva de dividendos e os congelamentos tarifários e impostos. A despeito dos cortes e da magnificação de informações negativas e muitas vezes imparciais, os Correios detêm mais de 90% da preferência das empresas na hora de enviar sua mercadoria para os seus clientes, e sua qualidade operacional é superior ao dos seus concorrentes, com índices superiores a 98% de entregas no prazo. Atualmente, Cruz Machado é 1.835 municípios brasileiros em números de habitantes, e nossa renda per capita nos coloca na 2.719 colocação, o que consequentemente nos coloca no rol de cidades que não são atrativas economicamente para dispormos de serviços postais acessíveis, como o que atualmente são prestados pelos Correios e que nos integram a todo o país. Por sermos uma cidade de pequeno porte, não possuímos a atratividade econômica para as empresas privadas, e nossos munícipes poderão ser obrigados a se deslocar para centralizadoras regionais em busca de acesso às suas encomendas e suas correspondências. Os Correios prestam relevantes serviços aos nossos mais de 18 mil munícipes, contribuindo para a arrecadação municipal.
A privatização dos Correios é o provável fechamento de nossa agência. Trará impacto nos estabelecimentos empresariais que reduzirão a nossa atividade econômica, além das concessão dos serviços de cunho social, prejudicando nossa população mais necessitada. Face ao exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção de apelo ao órgão citado no requerimento para que seja promovida um efetivo e qualificando debate, com a efetiva participação de todos os representantes dos municípios afetados, a fim de que seja conhecido todos os efeitos desta medida em suas cidades. Subsidiariamente, caso não seja aberto o debate com os poderes públicos, municipais e a sociedade, apela-se aos congressistas a desaprovação qualquer medida contrária ao interesse econômico e social dos municípios, advindos da privatização dos Correios. Sala das Sessões, em 11 de 2019. Edson Luiz Beure, vereador. Ezequiel Ortiz dos Santos, vereador. Luiz da Maia, vereador. Matheus Olucheski, vereador. Ezequiel Ungues de Camargo, segundo secretário. Luiz Carlos Matzenbach, primeiro secretário. Márcio José Kwasniewski, vice-presidente. Zeno Cajuque, vereador. Nesse momento, solicito que o vereador Zeno Cajuque utilize a tribuna e justifique seu pedido. Boa noite a todos. Estou fazendo essa indicação dessas duas regiões, que é a Quarta Vicinal e a linha Esperança, porque a estrada se encontra em péssimas condições, e estive lá na região da Quarta Vicinal, linha Vitória, onde eu vi os agricultores estão colocando seus trator para recuperar vários trechos onde já não dá mais que os veículos possam trafegar, e também tem o tráfego de transporte de aluno nesses local. Então a linha Esperança e a Quarta Vicinal precisa de uma recuperação enquanto antes. Se for atendido, agradeço. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo, concedo a palavra em tribuna para que justifique seu pedido, bem como a moção número 01 de 2019, em nome dos demais autores. Boa noite a todos presentes, senhores vereadores, população que nos acompanha. Primeiramente, com relação à indicação, eu já tinha feito essa indicação para a reforma da quadra de areia na linha Papuã, mas o secretário de esporte que estava não me deu resposta. Então, eu conversando com o atual secretário, ele pediu para que fizesse novamente essa indicação, esse pedido, e ele estará então cobrando do executivo para que seja recuperada aquela quadra de areia. Essa quadra de areia foi feita há uns 12 anos atrás, né, então são recursos públicos, e ela está precisando urgentemente de reforma. E é utilizada pela população, inclusive os jovens de lá sempre me cobram para que seja feita essa reforma, para que eles possam usar da mesma forma que era usada já no passado. Então, eu venho fazer esse pedido ao secretário de esporte, esperando que seja atendido em nome daquela população. Muito obrigado. E venho representando os demais vereadores com a moção, a pedido dos Correios, aqui os municípios vizinhos, também o nosso município de Cruz Machado, um pedido para que os vereadores façam essa moção. Eu não sei se o nosso apoio vai valer muito, porque é uma decisão do governo federal,
que vem querendo privatizar os Correios, né? Eu, na minha opinião, eu sei que a maioria dos vereadores assinaram favorável, alguns não, mas na minha opinião, a privatização vai prejudicar não somente os funcionários, mas a população que depende dos Correios. Porque, como o projeto já falou, os Correios não funcionam apenas para você ir lá encaminhar uma carta ou receber uma carta. Tem várias finalidades que os Correios nos oferecem. Inclusive, como é de conhecimento da população machadense, um tempo bem recente aqui, quando aconteceu o assalto no Banco do Brasil, né, e a gente ficou sem agência bancária, o Correio atendeu muito bem a nossa população, inclusive a gente foi beneficiado, funcionários públicos, nossos aposentados. Então, eu acho que se o Correio vir a fechar, quem vai perder não são apenas só os funcionários, mas a população. Então, a pedido nosso aqui, eu não sei se vai valer muito, mas a gente está pedindo para que os governos, né, não venham tomar a decisão que venha prejudicar o povo. A gente vê aí que sempre os governos querem tomar atitudes para economizar, mas justamente no que vem prejudicar a população que mais precisa. Então, eu, no meu ver, fechar os Correios hoje ou privatizar seria um prejuízo não só para os funcionários, mas para a população. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continuando, e não constando mais documentos no expediente, passamos diretamente para a ordem do dia, com a votação da moção. Caso algum vereador queira se manifestar sobre a mesma, está autorizado. Presidente, eu não venho assinando essa moção em relação aos Correios e gostaria de me manifestar em relação ao meu ponto de vista, em relação a essa situação. Sei de que o objetivo é realmente promover o debate. E o debate pode ser em grande escala como em pequena escala. E o objetivo nosso é fazer um debate em pequena escala no nosso município. E nós sabemos que, por exemplo, o Distrito de Santana tem o seu próprio CEP, e quem mantém a estrutura dos Correios no Distrito de Santana é o município, é a prefeitura. Por que os Correios não fazem, então, essa possibilidade de ampliação nesse aspecto? Nós recebemos aí pedidos dos Correios em número, quase todos os anos, em relação ao Pinaré. Também não há representação naquela comunidade. E sabemos o que realmente aconteceu nos Correios nos últimos anos, onde meteram a mão no dinheiro, no lucro dos Correios. Agora, em 2017, começou a ser compatível. Se tiver uma política realmente voltada aos Correios, com o objetivo de que isso é uma empresa pública e que tem que ser tratado como uma coisa pública, vai ter benefício para a população. Mas se isso continuar sucateado da forma como está sendo nos últimos anos, é melhor que a iniciativa privada assuma esses segmentos e desenvolva essas atividades. Esse é o meu posicionamento. Obrigado, presidente. Eu já fui favorável, né? A gente vê pelo o nosso Correio. Então, que nem o vereador Zico falou, então ele tem um papel muito importante no nosso município, né? Até no começo do ano eu tinha mandado algumas solicitações à prefeitura para que nomeasse nomes de rua, né? Que seria os lugares onde o Correio não poderia entregar as cartas, né? Por motivo também da prefeitura não nomear os nomes das ruas, né? Então, eu assinei favorável porque vejo o nosso Correio fazer um ótimo trabalho, né? Então, por isso a gente é favorável. Não vejo por que terceirizar uma outra empresa. Era isso. Obrigado, vereador. A moção seguirá para votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Luiz da Maia. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Osni Jandir Milman. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Márcio José Fachineski. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach.
Favorável. Vereador Zeno Kaziuki. Favorável. Vereador Edson Luiz Beurin. Favorável. Vereador Lauro Maron. Contrário. Vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Resultado: a moção foi aprovada por 9 votos a 1. Projeto de lei sobre o número 22 de 2019. Em primeira discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto e demais anexos. Projeto de lei do Legislativo 22 de 2019. Data 5 de novembro de 2019. Súmula da nova redação à Lei 1479 de 2014 e da outras providências. A mesa executiva da Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, apresenta para apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A presente lei vem a disciplinar o processo de concessão e de pagamento de diárias aos vereadores e aos servidores do Poder Legislativo do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, desde a sua solicitação até a prestação de contas. Artigo 2º. Fica o Poder Legislativo, na pessoa do seu presidente, autorizado a estabelecer concessão de diárias para os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, as quais somente serão concedidas através de ato próprio, exclusivamente para fins de custear despesas de viagens, quando a serviço do Poder Legislativo do município de Cruz Machado, Estado do Paraná. Artigo 3º. As diárias serão concedidas de acordo com o interesse público. O processo para concessão de diárias deverá obedecer aos seguintes critérios. Parágrafo 1º. As diárias serão concedidas de acordo com o interesse público, evidenciando pelo cumprimento dos deveres próprios do cargo. Parágrafo 2º. As diárias concedidas somente poderão caracterizar o auxílio pecuniário a título de indenização concedidos aos servidores públicos municipais ou gestores políticos que afastarem-se desde em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território estadual, nacional ou exterior, quando o mesmo estiver. Primeiro, a serviço do Poder Legislativo. Segundo, participação em cursos de capacitação, treinamentos, eventos, congressos, seminários voltados ao interesse do Poder Legislativo Municipal e para melhor desempenho da atividade, assim como do cargo exercido pelo servidor público ou pelo vereador. Parágrafo 3º. A diária deverá indenizar despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbano, nos limites do destino onde que, primeiro, as diárias serão concedidas por dia de afastamento, podendo ser ela com ou sem pernoite, sendo que, para efeito de concessão de diária, deverá ser incluído o dia da viagem de ida até o dia de retorno. Segundo, o pagamento deverá ser reduzido à metade quando não houver pernoite fora do local de origem, ou quando a hospedagem for custeada por órgão ou entidade da administração pública ou terceiros, como entidades promotoras de eventos. Terceiro, o pagamento no caso de deslocamento que incluam finais de semana ou feriados será excepcional, devendo estar expressamente justificado na solicitação. As despesas de diária deverá seguir o rito da Lei Federal número 4.320/64, ou seja, concessão mediante empenho prévio, emissão de nota de liquidação e de ordem de pagamento pelo ordenador da despesa. Diárias deverão ser concedidas dentro dos limites de crédito orçamentário. Artigo 4º. O servidor público ou vereador que fará jus à concessão de diárias deverá efetuar o pedido diretamente ao presidente do Poder Legislativo Municipal, através do preenchimento de requerimento específico e devidamente justificado com as seguintes informações: nome do requerimento, nome do requisitante e cargo e local de lotação, data de viagem, saída e retorno, quantidade de diárias, origem e destino da viagem, detalhamento do motivo da viagem, assinatura do requisitante da diária. Parágrafo 1º. Somente será concedida diária se houver prestação de contas do último pedido. Parágrafo 2º.
salvo casos especiais devidamente justificados e previamente autorizados pelo presidente do Poder Legislativo, o número de diárias para vereadores e servidores não pode exceder de 5 mensais. Artigo 5º. O ato de concessão será emitido após autorização do presidente da Câmara de Vereadores e contará: a. Beneficiário, nome, cargo, CPF, matrícula. Objetivo da viagem, período de afastamento. Origem e destino. Quantidade de diárias e valor. Documentos prévios que demonstrem a necessidade da viagem e do deferimento de diárias. Parágrafo 1º. Quando o beneficiário com o pedido de diária for o presidente da Câmara, este deverá formular o requerimento de que trata o artigo 4º e seus incisos, endereçado à mesa diretora, a qual é que efetuará análise e autorização ou não do pedido de diárias. Artigo 6º. As despesas de diárias serão concedidas dentro dos limites previstos na dotação orçamentária de cada exercício, mediante prévia arbitramento, autorização do presidente, sendo estas consignadas na seguinte dotação orçamentária. Artigo 7º. Ficam fixados os valores das diárias aos servidores do Legislativo Municipal, assim como os vereadores do Poder Legislativo Municipal, independente do cargo ocupado, os quais passam a viger a partir da publicação desta lei. Parágrafo 1º. Para servidores do Legislativo e vereadores em viagens superiores a 45 km, fica estabelecido o valor da diária, primeiro, valor único, até R$ 30. Parágrafo 2º. Para servidores do Legislativo e vereadores em viagens dentro do Estado e superiores a 150 km de distância da sede do município, ficam estabelecidas diárias nos seguintes valores: sem pernoites, até R$ 125, com pernoites, até R$ 250. Terceiro, para servidores do Poder Legislativo e vereadores em viagens fora do território estadual, superiores a 150 km de distância do município, ficam estabelecidas diárias nos seguintes valores: sem pernoite, R$ 200, com pernoites, R$ 400. Artigo 8º. O servidor do Legislativo ou vereador que indevidamente receber diária será obrigado a restituir de uma só vez e no prazo de 48 horas. A importância recebida sob pena de desconto compulsório na folha de pagamento, acrescido de juros e correção monetária, sem prejuízo de eventual apuração de falta disciplinar. Quando forem constatados erros ou vícios em lançamentos indevidos em que não derem causa ao beneficiários, estes deverão reembolsar o município com o valor do referido engano, sem a aplicação de multas ou aplicação de outras penalidades na esfera administrativa. Em caso de cancelamento da viagem, retorno antes do prazo previsto, os beneficiários deverão restituir os referidos valores em até 2 dias úteis. A autorização para a concessão de diárias pressupõe obrigatoriamente a compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público. A correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo, constatado após o recebimento ou não preenchimento dos requisitos acima, aplica-se o que dispõe o caput do presente artigo. Artigo 9º. O pagamento de diárias deverá ser publicado no Diário Eletrônico Oficial do município, órgão esse oficial de imprensa desse Poder Legislativo, com indicação do nome do beneficiário, cargo ou função que exerce, destino, período de afastamento, atividade a ser desenvolvida, valor despendido e o número do ato a que se refere a autorização, sem prejuízos da publicação também no portal de transparência do Poder Legislativo do município de Cruz Machado. Parágrafo 1º. As diárias por motivo de curso ou capacitação deverão ser requeridas com antecedência mínima de 2 dias úteis e quando requisitadas pelo servidor, destinado ao presidente do Poder Legislativo, e quando destinadas ao presidente, devem ser requisitadas à mesa diretiva do Poder Legislativo, nos moldes previstos para os demais vereadores. Segundo, as diárias por motivos de serviços ao Poder Legislativo ou missões estabelecidas pelo Poder Legislativo deverão ser requeridas com antecedência
no máximo de 24 horas. Terceiro, em regra, não se poderá autorizar a concessão de indenizações após a realização do evento que deu origem ao pedido, salvo no caso de verificação de despesas imprevisíveis e de forma maior, justificadas e comprovadas documentalmente. Artigo 10. O beneficiário de diária deve obrigatoriamente prestar contas ao final da emissão, no prazo máximo de 5 dias após o seu retorno apresentando notas fiscais correspondentes, atestado ou certificado de frequência que comprove a participação do evento que motivou a viagem, ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária. Terceiro, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento. 11. No caso da não apresentação de prestação de contas de diárias, falta de regularização destas após a notificação do setor de contabilidade, ou mesmo a entrega de prestação de contas fora do prazo legal, o servidor ou vereador ficará sujeito a multa de 10% sobre o valor das diárias a ser descontada em folha de pagamento. Restituição do valor integral das diárias recebidas. O Departamento de Recursos Humanos e Contabilidade deverá observar os limites constantes da Lei da Previdência Social quanto à retenção previdenciária e imposto de renda a ser efetuado. Artigo 12. Fica revogada a Lei Municipal número 1479/2014, entrando-se em vigor esta lei na data de sua publicação. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2019. Assinado por todos os vereadores. Justificativas. Prezados vereadores, encaminhamos a apreciação desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei 22/2019, a qual dispõe sobre nova redação a Lei 1479/2014, a qual veio a dispor sobre processo de autorização para pagamento de diárias a servidores e vereadores do Legislativo Municipal, assim como fixar valores. A nova redação constante do projeto, ora apresentado, vem a disciplinar de forma mais detalhada o processo de concessão e de pagamento de diárias aos vereadores e aos servidores do Poder Legislativo do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, desde a sua solicitação até a prestação de contas, assim como proceder à adequação de valores a fim de seguir as orientações da recomendação administrativa proferida pelo Ministério Público da nossa Câmara através do GEPATRIA. Pelo acima exposto, apresentamos a matéria e contamos com a aprovação deste projeto de lei pelos demais edis. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2019. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso a propositura para a assessoria jurídica desta Casa de Leis. As comissões competentes, que deverão emitir seus pareceres. Terminada a ordem do dia, declaro neste momento a palavra livre aos senhores vereadores, respeitando o tempo de 5 minutos para cada explanação. Passo a palavra para o nobre vereador Matheus Oloszewski. Boa noite a todos que estão presentes e os que estão assistindo nós de casa. Voltando lá a comentar um pouco sobre os Correios, eu votei favorável. Por quê? Porque eu digo assim, que permaneça o Correio dentro do município. Não sei se vai valer, que nem diz o vereador Camargo, a nossa parte não vai fazer, mas lá de cima, eles que tomam as decisões. Mas pode ser que todos os municípios, votando assim, na maioria, eles vão olhar nessa parte. Porque eu digo assim, quem que já um dia não precisou do Correio? Eu acho que quase 100%. Então, por isso que eu sou favorável que permaneça o Correio, porque se for privatizado, sei lá, a gente não tem fé, porque daí se torna não um órgão público do governo, e daí, sei lá, se funciona bem. Então, eu, por isso, votei favorável que mantenha seu Correio. E também queria dizer
agradecer pelo pedido, pela reivindicação que o vereador Zeno fez, porque aquelas estradas se encontram em demais condições. Então, bem que fez o requerimento e que o secretário faça uma manutenção daquelas estradas. Agradecer a presença de todos, muito obrigado. Vereador Zeno Kaziuk. Boa noite a todos que se fazem presente, aos que nos assistem de suas casas. Queria comentar sobre a sessão extraordinária que tivemos na quarta-feira, onde aprovamos aquele recurso para que se fosse pago os transportadores de aluno no município de Cruz Machado, porque estava bastante atrasado este pagamento, e aonde o município mandou o projeto para nós, para que nós, esse recurso saísse aqui do Poder Legislativo. Vocês sabem que aqui no final do ano é devolvido o recurso para o município, e aonde o município sempre paga o 13º na maioria, e agora já empenhou 700 mil aqui da Casa de Leis para pagar o transporte escolar. Então, queria dizer aos transportadores que, graças à nossa economia aqui, eles tiveram o pagamento, mas lá na frente do 13º, não sei daí como é que vai ficar, porque já nos outros anos o prefeito pagava o 10º com esse dinheiro que é devolvido aqui desta Casa de Leis. É um dinheiro onde nós podíamos estar gastando, mas a nossa casa aí faz uma economia mais do que deveria até, para economizar, para não ter gasto, e é devolvido no final do ano para o município. Também queria comentar sobre as minhas indicações. Eu acho que cada segunda, quase estou fazendo indicação, pedindo recuperações de estradas. Aquela estrada da 4ª Vicinal Vitória, passei por lá dias atrás, é uma vergonha. Até a população falou, mas o que vocês vereadores estão fazendo? Mas a gente está fazendo a nossa parte, e cabe ao Poder Executivo, setor de obras, fazer a recuperação daquela estrada. A outra estrada, a linha Esperança, onde o maquinário estiveram lá recuperando as outras regiões e deixou aquela estrada sem recuperação. Por isso eu digo, o secretário de obras vai resolver um problema numa região, faz toda a região, não deixa sempre pendência. E parece que é um costume, onde faz uma recuperação de umas vias, outras ficam sem recuperar. Como a linha Santa Maria, lá embaixo, aquela estrada lá que a gente vem brigando muito, ele colocou o maquinário lá, e trabalhou poucos dias lá, de lá deslocou lá para Potaguá, não sei para onde lá, e assim, daqui poucos dias, já para o maquinário, e quero ver daí como é que vai ficar essas estradas até no outro ano. Então, era isso, muito obrigado. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Mais uma vez, boa noite a todos. Queria agradecer as pessoas aqui que se fazem presente. Mais uma vez também quero pedir à prefeitura, né, que regularize, né, os nomes das ruas, assim também para nós poder cobrar, né, do correio que as cartas também sejam encaminhadas em outros lugares também, né, que uma vez eu já tinha procurado o correio para ver alguns lugares que as cartas não chegavam, e era motivo de não ter os nomes das ruas. Acredito eu que mesmo Santana deve ter o mesmo motivo, né? Santana não tem as placas com os nomes da rua, então também fica difícil, não só o correio, ou se fosse uma outra empresa para deslocar, digamos, alguma encomenda nesses locais. Também, em breve, vou estar encaminhando um projeto de lei aqui nessa casa, né? A gente vai precisar do apoio dos vereadores,
incentivo às pequenas empresas. Eu já fui atrás e até peguei a cópia de uns projetos que aonde todas as pequenas empresas vão ter direito a cargas de cascalho e assim como terra, né, durante o ano, sabe? Então, eu vejo que muitas pequenas empresas não têm esse benefício, sabe? Então, uma maneira de nós poder também apoiar e incentivar mais empresas também, né, se instalar no nosso município, assim como as demais existentes, já que também utilizo os terrenos da prefeitura, né, que possa também estar adquirindo e em breve até comprando esses terrenos da prefeitura. Com isso, a prefeitura vendendo esses terrenos, ela pode ter um dinheiro em caixa para futuramente estar comprando novas áreas de terra e ser destinada a novas empresas que queiram também se instalar. A gente vê vários casos aqui de empresas que estão instaladas no terreno do município, que sem dúvida nunca vão sair de lá, né? Vão estar utilizando para sempre. Então, por que não achar uma forma de vender num preço justo, né? Que eles consigam pagar e com isso a prefeitura também arrecadar um dinheiro e poder comprar novas terras, para dar oportunidade para mais empresas se instalar. Então, em breve, eu vou estar encaminhando esse projeto aqui, né? E vamos esperar que dê certo e também que o prefeito também sancione e dê apoio a essas novas empresas que queiram se instalar no nosso município. Obrigado. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Mais uma vez, boa noite a todos, presente, boa noite pessoal de casa. Quero reforçar mais uma vez o meu apoio então ao pessoal do Correio, né? Inclusive nossos funcionários aqui presentes. Espero que nosso apoio sirva para manter, né, essa instituição funcionando, porque, que nem eu falei aqui na justificativa, o Correio não funciona apenas como você ir lá receber uma carta ou encaminhar uma carta. Ajudou muito a população quando deu problema no banco aqui, né? O Correio funciona aqui em Cruz Machado como se fosse uma filial do Banco do Brasil. Então é muito importante a sua manutenção. Então a gente faz o nosso esforcinho aqui, esperamos que vala a pena, né, o que a gente está fazendo aqui. E que nem o Zeno Casilco falou sobre o transporte escolar. É de costume essa casa devolver todo final do ano para o município as suas economias, que gira em torno de 1 milhão, mais de 1 milhão de reais. E sempre é feito para pagar a folha de pagamento, o 13º dos funcionários no final de ano. E esse ano foi feito um pouco diferente. Esse ano foi antecipado essa devolução para ajudar no pagamento do transporte escolar, que, segundo o que a gente ficou sabendo, faltou recurso. Então, os vereadores fazendo sempre o seu papel aqui, como eu falo à população, quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente faz um papel sério, procura economizar o mais que pode, até porque, como é de conhecimento de todos, essa casa poderia gastar todo o valor que vem para cá. Mas a gente faz um trabalho sério porque sabe que precisa, né? Então, sempre estamos devolvendo para algum benefício. Era sempre para a folha de pagamento, para o 13º, e esse ano parte desses recursos foram antecipados para ajudar no pagamento do transporte escolar. E a gente fica preocupado, não sabe como vai ser a questão aí no final do ano com os funcionários aí, mas a gente espera que o município tenha outros recursos para não deixar que os funcionários públicos fiquem sem o 13º e a folha de pagamento. Vendo o vereador Zico Ortiz falar de apoio e incentivo às empresas, eu acho importante o município trabalhar com um projeto para apoiar novas empresas, mas importantíssimo apoiar as empresas que já existem no município. Eu cito aqui como exemplo a empresa Seivapura, no Distrito de Santana, que ela está há mais de 20 anos aqui. E ela é uma empresa que gera mais de 200 empregos, direto e indireto. E eles estão cobrando do município, do prefeito, do secretário de obras, um serviço que é muito importante para eles, muito fundamental. Eles estão cobrando há muito tempo. E eu fui ver esses dias o serviço, não é grande coisa. Pelo que essa empresa representa em número de empregos e geração de renda para o município, esse serviço a prefeitura já tinha que ter feito. Então eu faço essa cobrança aqui mais uma vez ao prefeito, ao secretário de obras, para que eles atendam não só essa empresa, como todas as empresas, porque uma empresa que gera emprego e gera renda para o município, como essa empresa, é importante apoiar, assim como as demais empresas e as futuras que possam estar lá em Cruz Machado. Então, seria isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos que se fazem presentes, aqueles que nós assistem de suas casas. Só quero me referir a respeito
projeto 22 de 2019, sobre as diárias. As diárias, ela sempre existiu para os vereadores, para que os vereadores, também os funcionários da Câmara, e como tem o prefeito e os funcionários da Prefeitura, que para se deslocarem para o Estado ou mesmo para Brasília, através de alguns recursos, procurar os deputados. Então, nós só estamos reduzindo o valor da diária. Então, não, de repente, o pessoal pensa que nós, assistindo, vê que nós estamos criando diárias para os vereadores. A diária sempre existiu. Nós só estamos fazendo uma redução no preço que baixar um pouco o preço da diária. Então, era isso aí. Nada mais a tratar, declaro encerrada esta sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 18 de novembro de 2019. E informo que na próxima sessão teremos a votação da prestação de contas do Executivo Municipal, referente ao exercício financeiro de 2017. Boa noite a todos.